Primeiro caso: o velho na estrada. Me chamo Eduardo e tenho hoje 35 anos de idade. Moro numa pequena cidade do interior paulista desde que nasci. O caso que vou contar aconteceu comigo e alguns amigos meus há uns 20 anos, lá pelos anos 2000, quando todos éramos adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. Era uma noite muito agradável de primavera. Se não me engano, era dia 11 de outubro. Eu e meus amigos estávamos caminhando pelas ruas da nossa cidade simplesmente por falta do que fazer mesmo. Já era bem tarde, mas como era uma cidade pequena, dessas do interior mesmo, não era tão perigoso ficar perambulando à toa naquele horário. Meus amigos e eu já estávamos acostumados a ficar andando pelas ruas conversando e brincando uns com os outros. E nunca vimos nada de anormal, nem mesmo qualquer coisa estranha, até aquele dia. Já estávamos andando há um bom tempo e passávamos naquele momento por uma estrada de terra muito mal iluminada, com bem poucas casas espalhadas pela região. Era uma casinha aqui, outra lá, e algumas até mesmo pareciam abandonadas devido ao estado em que se encontravam. Formávamos um grupo de 5 pessoas, e estava rolando aquela brincadeira de um tentar assustar o outro, contando histórias de terror, falando de casos de assombração, fazendo barulhos bobos e rindo de tudo aquilo. Até aí, estava tudo de boa, tudo normal mesmo. Até que um dos meus amigos falou que nunca acreditou em nada dessas coisas de fantasmas e espíritos, almas penadas e coisas do além. Para ele, era tudo besteira, nada além de superstição e crendice popular. E ele fez até um desafio, dizendo em voz bem alta que se tivesse alguma coisa de sobrenatural ali que aparecesse naquele momento. Todos rimos bastante e continuamos a nossa caminhada noturna. Andamos por mais uns 5 minutos, bem tranquilos, até que ao longe eu avistei algo. Parecia alguém caminhando com certa dificuldade. Chegamos perto, vindo por trás, e vimos que era um velho senhor. Ele se deslocava devagar, gemendo como se estivesse sentindo muita dor. Todos nós víamos o velho. Era um velho estranho, desconhecido. Eu particularmente nunca o tinha visto pela cidade. Ele era meio retorcido e usava uma roupa suja e bem amarrotada. Quando ele percebeu nossa aproximação, começou a gritar bem alto: "Me ajudem! As costas! As minhas costas! Eu não aguento mais!" Quando tentamos ver as suas costas, ele não deixou, e mesmo praticamente se arrastando, ele aumentou a velocidade dos seus passos e sumiu na escuridão. Ficamos todos assustados e preocupados com o velho, mas não podíamos fazer mais nada, então deixamos para lá e encerramos o nosso passeio daquela noite. Uma semana depois, quando eu já nem me lembrava mais do fato, eu tive que ir ao cemitério acompanhar minha mãe, que tinha ido ao velório de uma conhecida dela, que havia morrido depois de alguns meses doente. Chamei um dos meus amigos que estava comigo naquela noite para me fazer companhia, já que eu achava muito chato ir para esses lugares e ficar lá à toa. Enquanto esperávamos pela minha mãe, resolvemos caminhar por algumas alas menos movimentadas do cemitério, pois achávamos interessante ficar lendo os nomes, as datas de nascimento e falecimento nas lápides. Até que vimos uma coisa que nos assustou. Era uma foto em um túmulo. Era a imagem do mesmo velho que vimos naquele dia. A princípio, ele poderia ter morrido depois daquele nosso encontro, já que ele parecia bem doente. O problema é que pela data que estava na sepultura, ele já estava morto há mais de 10 anos. Segundo caso: a aparição no milharal. Meu nome é Mário, e esse caso me foi contado por um grande e antigo amigo meu, o Antônio Carlos. Embora não tenha acontecido comigo, eu acredito plenamente em todo o ocorrido, pois conheço muito bem o meu amigo e sei que ele não seria capaz de inventar uma coisa dessas para mim. O caso é o seguinte: ele, o Antônio Carlos, havia começado uma longa e cansativa viagem, vindo do interior do Maranhão para a capital,
Ele me disse que estava em um carro de passeio simples e já bem castigado pelos anos de uso, viajando 3 pessoas, ele, sua esposa e um amigo seu. Eles já estavam há um bom tempo na pista, pois haviam começado o trajeto de manhã bem cedo e já se encontravam no final da tarde, com o dia já virando para a noite. Nessa etapa, eles estavam passando por um posto de gasolina de beira de estrada. Era um desses postos que até parecem abandonados de tão sujo e empoeirados que são. Assim, resolveram parar para esticar um pouco as pernas e aproveitaram para pedir informações sobre um determinado vilarejo que meu amigo procurava. O rapaz que trabalhava no posto indicou o caminho e ele partiu naquela direção, apesar da muita insistência da sua esposa para ficarem no posto para pernoitarem. Mesmo a chegada da noite e o isolamento do local onde estavam não foram capazes de convencê-lo a ficar e passar a noite no posto. Seu amigo, que o acompanhava na viagem, também tentou sugerir a estadia momentânea, mas ainda assim ele não atendeu ao seu apelo. Então partiram, e passado algum tempo, já na hora de maior escuridão da noite, eles começaram a passar por uma estrada de terra extremamente esburacada. O carro, que já não era muito novo e não estava nas melhores condições, deixava o deslocamento ainda mais desconfortável. A estrada estava em um breu total e não se via mais nada que uns poucos metros à frente do carro, pois as laterais e a traseira estavam quase que completamente sem visibilidade, devido à falta de luminosidade, tanto da iluminação pública quanto da luz natural, já que era uma noite sem lua e bastante nublada. A única coisa que eles conseguiam distinguir naquele negrume todo é que estavam passando pelo meio de um grande milharal. Isso porque os faróis do carro conseguiam clarear um pouco além das margens da via, abrindo parcamente o raio de visão proporcionado pela luz. Então, depois de um certo tempo, em um determinado ponto da estrada, o carro começou a falhar e, não respondendo mais aos comandos, acabou morrendo. Mesmo depois de um tempo de descanso e várias tentativas, o motor não ligava de jeito nenhum. A única coisa que, mesmo não estando 100% operando, ainda dava sinais de funcionar era a parte elétrica, como os faróis e as luzes do painel do automóvel. Eles já estavam desanimados com o carro, pensando se era melhor esperar ali até que algum outro motorista passasse, ou se deveriam seguir caminhando, até achar algum sinal de civilização com um reboque e um mecânico que pudesse ajudá-los. Foi exatamente quando estavam tentando resolver esse dilema que, de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um som estranho, tipo um zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais alto e mais agudo. Esse som também lembrava o ruído que um enxame de abelhas faz quando está atacando um inimigo. Só que no caso, ali não havia abelhas, e eles nem estavam em um tipo de plantação que pudesse atraí-las, como de árvores frutíferas ou de flores. Obviamente, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. Andaram em toda a volta do carro, um pouco mais à frente do mesmo e nada. Foi quando eles encontraram algo se mexendo no milharal à margem esquerda da estrada. Para surpresa de todos, foi naquele mesmo instante que aquele zunido que já estava ficando insuportável parou, deixando tudo no mais profundo silêncio. Diante disso, eles avistaram, no ponto onde o milharal se agitava, alguma coisa sendo erguida em pleno ar. Era um ser de mais ou menos 2 metros de altura, com a cabeça semelhante à de uma esfinge do Antigo Egito, com um corpo reluzente como se fosse de ouro.
Quando ele estava a uns 4 metros de altura, viram que tinha o formato de um corpo quase normal, porém com braços e pernas mais longas e com um rosto realmente parecido com o de uma esfinge. E aquilo começou a sobrevoar, em pé mesmo, pairando sobre um milharal. Esse ser se deslocou e parou bem em frente ao carro, a poucos metros deles. E nesse momento todos já estavam tremendo, tentando inutilmente ligar o carro e ao mesmo tempo petrificados diante daquela imagem extraordinária. O ser virou o rosto em suas direções, deu uma encarada bem carrancuda, como se não estivesse gostando da presença deles ali, e depois virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade pelo milharal, reproduzindo novamente aquele chiado, que dessa vez foi desaparecendo junto com ele. Quando a coisa saiu, imediatamente tudo que estava com defeito no carro começou a funcionar, e eles saíram dali em disparada, mesmo em meio aos desagradáveis buracos da estrada. Estragaram grande parte da suspensão e dos amortecedores do veículo, mas conseguiram sair dali rapidamente. Chegando na cidade mais próxima, já amanhecendo, eles comentaram sobre o evento ocorrido com algumas pessoas que moravam lá, descrevendo detalhadamente tudo o que tinham visto e ouvido, por mais loucura que parecesse. Os habitantes disseram a eles que nunca tinham visto uma figura como aquela por lá, mas que aquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimentos de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas, e ninguém sabia o que provocava essas ocorrências estranhas. Depois do acontecido, ele ficou traumatizado e evita a todo custo viajar durante a noite, seja para onde for.